Capítulo 2. De Haifa aos confins da terra. Era o mês de dezembro de 1952 em Haifa, Israel. Clemence Rim, prestes a dar à luz seu segundo filho, se achava no hospital olhando para uma bela paisagem da janela do quarto da maternidade. As águas de um azul profundo do Mediterrâneo se estendiam até o infinito. Mas o coração dela, pequena mulher de ascendência armênia, estava perturbado, abalado pela amargura, medo e vergonha. Podia divisar ao longe o aglomerado de rochas no mar, os rochedos de Andrômeda. A lenda grega afirma que a jovem Andrômeda estava acorrentada a um deles quando Perseu apareceu voando em seu cavalo alado, matou o monstro marinho e a salvou. Clemence queria que alguém descesse de algum modo e a salvasse de outro ano de humilhação e desgraça. Ela era uma grega ortodoxa piedosa, mas não sabia muito sobre o Senhor. Naquele quarto humilde de hospital, ela tentou, porém, fazer um trato com ele. Enquanto permanecia na janela, seus olhos sondavam o céu e falou do fundo do coração: Deus, só tenho um pedido. Se me der um menino, eu o devolvo ao Senhor. Ela repetiu: Por favor, Deus, se me der um menino, eu devolvo ao Senhor. 6 lindas rosas. O primeiro filho de Constance e Clemence Rim foi uma bela menina chamada Rose. Mas na cultura inflexível do Oriente Médio, e especialmente na tradição ancestral dos Rins, o primogênito deveria ser um filho e herdeiro. A família de Constante, que emigrara da Grécia para a Palestina, começou a perseguir Clemence por seu fracasso em produzir um menino. Como sabe, censuravam eles todas as suas cunhadas, tiveram meninos. Eles zombavam, escarneciam até que chorasse, e ela sentia o embaraço e a vergonha num casamento que seus pais tinham arranjado tão cuidadosamente. Durante a noite, teve um sonho de que lembra até hoje. Vi 6 rosas, 6 lindas rosas em minha mão, diz ela, e vi Jesus entrar em meu quarto. Ele veio e pediu-lhe que desse uma, e eu a entreguei. Enquanto o sonho continuava, um jovem baixo e magro, de cabelos negros, ela lembra cada traço do seu semblante, se aproximou e envolveu-a num tecido quente. Ao despertar, ela se perguntou: qual o significado desse sonho? O que será? No dia seguinte, 3 de dezembro de 1952, eu nasci. Nossa família viria a ter um futuro 6 meninos e 2 meninas. Mas minha mãe jamais se esqueceu do seu trato com Deus. Ela contou-me mais tarde o seu sonho e disse que eu era a rosa que entregou a Jesus. Fui batizado na igreja ortodoxa grega pelo patriarca de Jerusalém, Benedito. De fato, durante a cerimônia, ele me deu o seu nome. Nascer na Terra Santa significava ter vindo ao mundo na atmosfera onde a religião lança uma grande sombra inevitável. Aos 2 anos fui matriculado numa pré-escola católica e ensinado formalmente por freiras e mais tarde por monges durante 14 anos. Haifa era para mim uma linda cidade. A palavra quer dizer exatamente isso, linda. Em qualquer idioma o sentido é o mesmo. Quando menino, eu gostava muitíssimo de ouvir a história do lugar onde vivia. Haifa foi fundada antes de serem iniciados os registros. Ela é mencionada como uma cidade cananita na lista de tributos do faraó, Tutmosis II, no século XV a.C., antes de Josué ter travado a Batalha de Jericó. Foi nela que o rei fenício de Tiro, Irão, descarregou a madeira de cedro para o Templo de Salomão. Embora fascinante, a história não fora bondosa com a minha cidade. Haifa tinha sido invadida, capturada, destruída e reconstruída várias vezes. Simão Macabeu, Vespasiano, os mamelucos, Napoleão, todos se apossaram dela. Haifa veio a ser colocada em uma nova nação, o Estado profetizado de Israel, só 6 anos antes do meu nascimento. Mas a comunidade propriamente dita não era judia. O prefeito Rim. Meu pai foi prefeito de Haifa durante a minha infância. Ele era um homem forte com cerca de 1,85 m e 120 quilos. E uma capacidade natural para a liderança. Era forte em todos os sentidos, fisicamente e mentalmente, na sua vontade férrea. Sua família emigrara da Grécia para o Egito antes de estabelecer-se na Palestina, mas ser de outro lugar era comum. A Haifa da minha infância era verdadeiramente uma cidade cosmopolita. Andando pela rua Raziel e entrando na Tower Square, onde se acha a
A cadeia com muros de pedra e a grande mesquita construída em 1810, eu podia ouvir os habitantes conversando em francês, búlgaro, árabe, yiddish e outros idiomas. Nos quiosques e cafés ao ar livre, eu saboreava sum-sum e dúzias de outras delícias. Ali estava eu, então, nascido em Israel, mas sem ser judeu, criado numa cultura árabe, mas não de origem árabe, frequentando uma escola católica, mas educado como grego ortodoxo. As línguas são fáceis de aprender nessa parte do mundo. Eu pensava que todos deveriam falar 3 ou 4 delas. Nós usávamos o árabe em nossa casa, mas na escola as freiras católicas ensinavam em francês, exceto o Antigo Testamento, que era estudado em hebraico antigo. Durante minha infância, os 100 mil habitantes de Haifa haviam sido engolidos pela população judia. A metrópole hoje tem o nome oficial de Tel Aviv Haifa. Mais de 400 mil pessoas vivem nessa área. Tel Aviv começou, na verdade, como uma experiência judia em 1909, quando 60 famílias compraram 32 acres de dunas arenosas desguarnecidas ao norte de Haifa e foram se estabelecer ali. Elas estavam cansadas do confinamento e do ruído dos quarteirões árabes onde viviam. A expansão continuou até que Tel Aviv se tornou a maior cidade de Israel. Embora meu pai não fosse judeu, os líderes israelitas confiavam nele e ficaram felizes em ter alguém em Haifa que pudesse comunicar-se com a comunidade internacional. Tínhamos orgulho do círculo de amigos, que incluía muitos líderes nacionais. Ele foi convidado para ser embaixador de Israel em países estrangeiros, mas preferiu permanecer em Haifa. A família não recebia, porém, muito do seu tempo. Eu não posso, na verdade, dizer que conhecia meu pai naquela época. Sua presença parecia ser sempre exigida em alguma função oficial e reunião importante. Meu pai não era uma pessoa extrovertida, mas rigorosa, e raramente manifestava qualquer sinal de afeição. Minha mãe, no entanto, supria essa deficiência. Isso fazia também parte da cultura. Homens eram homens. Vivíamos confortavelmente. A posição de meu pai no governo possibilitava a manutenção de uma casa no subúrbio. Era uma linda casa, rodeada por altos muros com cacos de vidro na parte superior para segurança. Minha mãe podia ser chamada de dona de casa na recepção da palavra, pois criar aquela prole de pequenos era tarefa de tempo integral. Um casulo católico. À medida que minha educação prosseguiu, passei a considerar-me católico. O processo foi iniciado bem cedo. A pré-escola que eu frequentava era, na verdade, uma espécie de convento, onde se celebrava regularmente missa. Meus pais não protestaram porque uma educação na escola católica era considerada a melhor possível. Nos dias de semana eu estudava com as freiras e no domingo ia à igreja ortodoxa grega com mamãe e papai. Isso não constituía um problema na poliglota Haifa. A lealdade a uma igreja específica não importava tanto. Eu era católico, completamente. O catolicismo era a minha vida de oração. Ele ocupava meu tempo e atenção 5 dias por semana. Tornou-se a minha mentalidade. Eu praticamente morava no convento e nesse casulo me distanciei muito do mundo. Fui também separado do mundo de um modo infeliz. Desde mais tenra infância sofria de forte gagueira. A menor pressão social ou nervosismo, eu começava a gaguejar, sendo isso para mim quase insuportável. Achava difícil fazer amigos. Algumas crianças zombavam de mim e outras apenas se mantinham distantes. Eu não sabia quase nada dos acontecimentos mundiais, apenas o que meus professores queriam que eu soubesse, mas era um conhecedor da vida católica. No decorrer da minha educação, passei a estudar no colégio de freiras, colégio dos irmãos, e fui ensinado por monges. Mesmo quando pequeno, já era extremamente religioso. Orava e orava, provavelmente mais do que alguns cristãos oram hoje, mas sabia apenas Ave Maria, o Credo, o Pai Nosso e outras orações prescritas. Só raramente eu falava de fato com o Senhor. Quando tinha algum pedido específico, eu mencionava. Por outro lado, minha vida de oração era muito organizada, muito rotineira. O principal conceito parecia ser: você deve sofrer quando ora. E isso era fácil. Não havia praticamente onde ajoelhar, exceto as pedras brancas de Jerusalém, que estavam em toda parte. Quase todas as casas são construídas desse material. As escolas que frequentei não tinham carpete, só um chão simples de pedra branca.
Acabei por acreditar que se você não sofresse com a sua súplica, o Senhor não iria ouvi-lo. E o sofrimento era o melhor meio de obter o favor de Deus. Embora quase nenhuma espiritualidade acompanhasse o ensino, continuo sendo grato à base bíblica que recebi. Penso muitas vezes quantas crianças aprenderam o Antigo Testamento em hebraico. E nossas viagens campestres tornavam literalmente viva a palavra de Deus. Visitamos certa vez o Negueb, onde chegamos perto do poço que Abraão cavara. Aprendendo a respeito dele, essa experiência ficará comigo para sempre. Suas vestes eram mais alvas que a neve. Deus tem falado comigo várias vezes durante a minha vida através de visões. No decorrer de meus anos em Haifa, isso só aconteceu uma vez, quando eu não passava de um garoto de 11 anos. Creio que foi nessa ocasião que Deus começou a mover-se em minha vida. Posso lembrar da visão como se tivesse sido ontem. Eu vi Jesus entrar em meu quarto. Ele usava um traje mais alvo que a neve e um manto vermelho escuro drapejado sobre a veste. Vi seu cabelo, olhei em seus olhos, vi os sinais dos cravos em suas mãos, vi tudo. É preciso que compreenda que eu não conhecia Jesus. Eu não pedi a Cristo que entrasse em meu coração, mas no momento em que o vi, eu o reconheci. Sabia que era o Senhor. Quando isso aconteceu, eu estava dormindo, mas de repente uma sensação incrível que só pode ser descrita como elétrica tomou conta do meu pequeno corpo. Era como se alguém me tivesse ligado numa tomada. Senti um formigamento como de agulhas, milhares delas percorrendo o meu organismo. O Senhor ficou então diante de mim, enquanto eu dormia profundamente. Ele olhou diretamente para mim com os olhos mais belos que já contemplara. Ele sorriu, seus braços estavam bem abertos. Eu podia sentir a sua presença, foi maravilhoso e jamais me esquecerei. O Senhor não disse palavra, ele apenas olhou para mim e depois desapareceu. Acordei imediatamente. Eu mal consegui entender o que acontecera, mas não fora um sonho. Esses tipos de sensações não acontecem nos sonhos. Deus permitiu que eu tivesse uma visão que causasse uma impressão indelével em minha jovem vida. Quando acordei, a sensação extraordinária ainda perdurava. Abri os olhos e olhei ao redor, mas o sentimento intenso e poderoso continuava em meu íntimo. Sentia-me totalmente paralisado, não podia mover um músculo, nenhuma pestana. Achava-me completamente congelado ali. Todavia mantinha um controle. Esse sentimento invulgar me envolveu, mas não me dominou. Eu estava certo de que se dissesse, não quero isso, a experiência teria sumido. Mas eu não disse nada. Enquanto me mantinha ali, acordado, o sentimento predominou e depois foi embora lentamente. De manhã contei a experiência à minha mãe e ela ainda se lembra do que disse. Você deve então ser um santo. Coisas assim não aconteciam às pessoas em Haifa, que fossem católicas ou grego-ortodoxa. É claro que eu não era um santo, mas minha mãe acreditava que se Jesus vier até mim, ele deveria estar me separando para um chamado superior. Enquanto Deus tocava em minha vida, outros fatores que iriam mudar completamente o futuro de minha família começavam a operar. Até os confins da terra, de Gaza às colinas de Golã. Como eu morava em Israel na década de 60, estava a par da tensão política crescente. As incursões árabes no território de Israel eram quase diárias ao longo das fronteiras que dividiam o Egito da Jordânia e da Síria. E o exército de Israel retaliava regularmente, atacando com suas tropas. Em maio de 1967, Israel e os 3 países árabes alertaram suas forças armadas para a possibilidade de uma guerra. A pedido do Egito, as tropas das Nações Unidas deixaram a faixa de Gaza e a península do Sinai. A seguir, no dia 5 de junho de 1967, os aviões de Israel atacaram os campos de aviação do Egito, Jordânia e Síria. Esse conflito foi chamado de Guerra dos 6 Dias. Em menos de uma semana, os israelitas destruíram quase completamente as forças aéreas árabes. As tropas israelitas ocuparam a faixa de Gaza, a península do Sinai, a margem ocidental e as colinas sírias de Golã. Israel dominou em pouco tempo o território árabe, totalizando mais de 3 vezes sua extensão de terra original. Jamais esquecerei o dia, em princípios de 1968, em que meu pai reuniu a família e nos contou que estava fazendo planos para emigrarmos. Por favor, não discuta o assunto com ninguém, porque pode haver problemas com nossos vistos de saída. O plano inicial era nos mudarmos para a Bélgica. Meu pai tinha ali alguns parentes e a ideia de mudar para um país de fala francesa
parecia excitante. Afinal de contas, eu fora educado nesse idioma. Certa noite, um adito da embaixada canadense visitou-nos para mostrar um filme de curta-metragem sobre a vida no Canadá. Toronto parecia uma cidade florescente. 2 irmãos de meu pai viviam ali, mas nós duvidávamos que estivessem financeiramente qualificados para serem nossos patrocinadores oficiais. Os problemas ligados à nossa partida pareciam crescer a cada dia. Houve uma ocasião em que meu pai informou que talvez não pudéssemos deixar o país antes de 5 anos. Eu fiz um trato com Deus. A essa altura estávamos tão ansiosos para partir que me ajoelhei naquelas pedras de Jerusalém e fiz um voto a Deus. Senhor, orei. Se o Senhor nos tirar daqui, eu lhe oferecerei o maior frasco de óleo de oliva que puder encontrar. E acrescentei, quando chegarmos a Toronto, eu o levarei à igreja e oferecerei ao Senhor em ação de graças. No ambiente em que eu crescera, fazer tratos com Deus não era coisa incomum. E o óleo de oliva era um artigo de alto preço. Fiz então o voto. Dentro de poucas semanas, um jovem da embaixada canadense telefonou a meu pai para dizer: Senhor Rim, arranjamos tudo. Não me pergunte como. Todos os seus papéis estão em ordem e o senhor pode partir quando quiser. Não demorou muito, vendemos quase todos os nossos bens e nos preparamos para uma nova vida na América do Norte. Naqueles últimos dias na Terra Santa, eu tive uma sensação intensa de que alguma coisa grandiosa estava para acontecer. Eu sabia que ia deixar uma cidade especial, mas sentia que o melhor estava ainda para vir. Jonas embarcou no porto da antiga cidade de Jope, a minha Haifa, e o resultado foi a salvação de Nínive. Quantas vezes eu subira à cidadela, o alto monte que ficava o cavaleiro do porto. Junto ao farol havia uma igreja franciscana, construída em 1654, e perto dela se achava o lugar da casa de Simão, o curtidor, onde o apóstolo Pedro morou por algum tempo e teve uma visão que mudou o mundo. Ao ouvir a voz de Deus dizendo que deveria aceitar tanto gentios como judeus na igreja, Pedro respondeu: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Atos 10, 34, 35. A partir desse momento, a mensagem de Cristo espalhou-se de Jope para Cesareia e até os confins da terra, tocando toda a humanidade. Enquanto seguíamos de carro pela estrada até o aeroporto de Lourdes, eu fiquei imaginando, será que vou ver de novo este lugar? Pensei nas freiras católicas que me haviam ensinado com tanto amor. Teria visto o rosto delas pela última vez? Ao atravessarmos as águas do Mediterrâneo, olhei ao longe e disse meu derradeiro adeus à Haifa. Tinha um nó na garganta. A cidade fora um lar para mim em meus 14 anos de vida. Sorvete no quiosque. A família Rim chegou a Toronto em julho de 1968, sem qualquer propaganda. Era assim que meu pai queria. Não tivemos um comitê de recepção e não havia um emprego em vista para ele. Chegamos com a roupa do corpo, alguns bens nas malas e um pouco de dinheiro das vendas de nossas coisas em Haifa. Era suficiente para vivermos por um breve espaço de tempo. Nossa nova vida começou no apartamento alugado. Que choque aterrissar de repente numa cultura estrangeira. Eu conseguia gaguejar em várias línguas, mas o inglês não era uma delas. 1, 2, 3 era o máximo que sabia. Meu pai, no entanto, havia estudado inglês suficientemente bem para preencher um pedido de emprego. E teve êxito. Ele aceitou o desafio de tornar-se, dentre todas as coisas, um vendedor. Não sei se foi o peso de ter de sustentar uma grande família ou a sua confiança natural em tratar com as pessoas. Mas o fato é que meu pai se tornou um sucesso imediato em sua recém-descoberta profissão. Antes que se passassem muitos meses, nós mudamos para nossa nova casa. Não sei se foi peso de ter de sustentar uma grande família ou a sua confiança natural em tratar com as pessoas, mas o fato é que meu pai se tornou um sucesso imediato em sua recém-descoberta profissão. Antes que se passassem muitos meses, nos mudamos para nossa nova casa. Estávamos todos orgulhosos dela. A vida mudou rapidamente para mim. Em vez de frequentar uma escola católica particular, fui para uma escola pública, a escola secundária George Vanier. Como a maioria dos garotos na escola trabalhava meio período, eu também quis fazer o mesmo. Vivíamos no distrito North York de Toronto.
e não muito distante de nós fora aberta a nova Alameda. Eu pedi emprego no pequeno quiosque que vendia hambúrgueres e sorvete. Embora não tivesse experiência prévia, eles me admitiram. Todo dia depois da escola eu ia para lá. Certo sábado, porém, entrei numa mercearia e perguntei ao gerente: onde está o óleo de oliva? Quero o maior frasco ou lata que tiver. Ele encontrou um frasco bem grande e me deu. No dia seguinte eu entrei orgulhoso na igreja ortodoxa grega e cumpri o voto que fizera a Deus. Coloquei o óleo na frente do altar e